Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa sorte para você que está com a gente mais um Bicho no Boteco. Lembrando para curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal, que vai ajudar bastante eu, André Grespan e o Marcelo Gomes a tocar esse projeto pela frente, tá? E hoje temos uma convidada muito especial aqui. Pois é, né? Na nossa linha de convidadas especiais, assim, a gente recebe hoje a Maria Augusta Adami. Adami. Maria Augusta Adami, a Guta. Guta, obrigado por você ter vindo, assim, muito legal você estar aqui com a gente, poder ter um bate-papo. Uma grande anestesista, né? Pois é, cara. Tamanho assim, pequeno, mas é uma grande anestesista. Em algum momento na faculdade ela decidiu que as drogas iam fazer parte da vida dela, né? Sim. Guta, obrigado por você estar aqui. Valeu. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, É um prazer. muito legal. Guta, vamos lá, a pergunta que a gente sempre começa. Como começou a sua história na veterinária, particularmente, como é que você foi parar, né, na anestesia de animais selvagens? Tá. Bom, a escolha da veterinária foi de criança, né? Como muita gente, eu acho. Não sei vocês, mas quando eu era criança eu já queria ser veterinária. Eu ia com a minha mãe levar o cachorro no pet shop, essas coisas, e adorava ver, né? Aí eu queria ser veterinária, mas minha mãe... Eu sou de uma família de administrador de empresas. Nossa, o estímulo foi grande. É. E daí, Ovelha negra. minha mãe é professora, né? Na PUC. E meus irmãos fizeram a faculdade de administração. E eu sou a caçula. Mas eu sempre quis. Aí, sempre mexi... assim, gostei de ver documentário, né? Animal Planet, Discovery, essas coisas. E daí, quando eu fui escolher a veterinária, né, no vestibular, minha mãe não queria que eu fizesse. Mas aí eu insisti, falei, vou fazer. Porque eu não era estudiosa na escola, assim, eu não era uma aluna muito estudiosa. Acho que ela ficou com medo, sabe? Aí eu fiz, entrei na Anhembi Morumbi, né? E daí eu comecei a virar super estudiosa. Mas eu entrei já querendo trabalhar com animais selvagens. Só que eu ainda não sabia a área, né? Falei, vou trabalhar, mas eu sabia que eu não queria muito clínica. Eu queria mais a parte zoológica, vida livre e tal. Aí, fazendo estágio no Zoo de São Paulo, eu vi o Dinho anestesiando um urso. E daí eu me apaixonei, assim. Falei, nossa, quero trabalhar com isso. Mas estava assim, sei lá, terceiro semestre. O Dinho foi seu professor? Foi. E ele é daquelas pessoas que inspiram. Muito. Não é? Daquele professor que você olha e fala, porra, eu queria ser assim quando eu crescer, né? O Dinho, para quem não conhece, o Dinho é de Claudinho, não é? É o Cláudio que deu uma sumida, né? Mas que passou muito tempo fazendo anestesias fantásticas por aí, né? Sempre. E tem uma história, né, com o Dinho de um jacaré. A gente tinha um jacaré que engoliu... chegou pra gente um jacaré de 3 metros e pouco, que engoliu uma garateia. E aí chamamos o Dinho para anestesiar e veio um endoscopista. Explica o que é garateia pra molecada. Garateia, cara, é aquele monte de anzol que fica preso na mesma linha. Na verdade, o bicho chegou, tinha uma cordinha pendurado para fora. A gente estava tentando fingir que não tinha visto a cordinha, mas o tratador viu, né? Fizemos raio-x, o estômago dele com... Puta, tinha uns 6 anzóis ali junto. E aí o Dinho anestesiou e o endoscopista não conseguia tirar com a pinça, né? Ele entrou com a pinça e não conseguia tirar. Aí, como era o Dinho, eu falei, velho, você segura o tranco? Ele falou, vai lá, peraí, deixa eu me preparar aqui. Aí eu embrulhei meu braço com aquele filme plástico e enfiei o braço até o ombro aqui para tirar, né? O plástico é caso o crocodilo mordesse, era para estar embaladinho. Já entregava, né? E aí o Dinho e o Daniel ficavam, Marcelo, fica tranquilo, qualquer coisa a gente compra um carro automático para você, né? Mas o que é legal, assim, isso só aconteceu porque era o Dinho. Se fosse você, Guta, hoje eu colocaria o braço lá também. Olha que honra, hein? Mas e aí? Foi seu professor? Então, mas ele ainda não tinha sido, né? Porque eu estava no comecinho da graduação. Aí eu consegui o estágio no Zoo. Por que Silvestre, assim, logo de cara? Porque é uma coisa que te inspirou a entrar na faculdade já com uma meta em selvagens. Então, na verdade, assim, eu gostava muito de biologia também, né?
E daí, como eu gostava de ver esses documentários, né? Animal Foi Planet o e Animal tal. Planet, o grande. Discovery. Daí eu quero trabalhar com esses bichos, sabe? Eu sempre gostei. Pedia pra minha mãe comprar aquelas enciclopédias de bichos selvagens. Que legal. As coisas assim. Sabe, o Vanderlei, né, que foi da Itaipu, ele disse que se ele for contratar uma pessoa, uma das coisas que ele ia perguntar é o que você colecionava quando era criança? Né? E a resposta tem que ser, né, enciclopédia de bicho e tudo. No meu caso era aranha. Tinha potinhos de aranha. Peculiar. Foi esquisito. Tem tratamento. sim. Tem gente que trata isso hoje, velho. E aí você entrou, falou com o Dinho, né? Começou a seguir o Dinho, né, no Zou. E aí foi nascendo a área da anestesia. Sim. Na verdade, quando eu fiz estágio no Zou, era bem no comecinho, quase ninguém na época. Na época de vocês que também, né? Pouca gente queria ser o Vagem. 2007 eu acho que eu tinha acabado de sair de lá. Do Zou? Do Zou. Eu entrei em 2003, né, na faculdade. E quase ninguém queria ser silvestre, selvagens. E nem tinha muito pets não convencionais, né, na época também. Tinha, né? Mas ninguém vai muito aí pra então. eles. E daí eu fiz o estágio no Zou, porque antes até era mais fácil conseguir, né, estágio extracurricular, né? E daí que eu vi ele anestesiando. Aí eu fui pedir estágio para ele. Mas ele não me deu estágio. Que ele falou, só quando você tiver minha disciplina. E eu ia ter 1 ano depois ainda. Aí no primeiro dia de aula eu fui pedir para ele de novo. Ele me deu estágio. Ah, que legal. E aí você passou a acompanhar ele Fiquei uns 2 anos várias. acompanhando toda semana ele no Zou. Que show. E aí foi uma época que ele ia pro Zoo de São Paulo, Zoo Toda de Sorocaba, sexta-feira, não era também? Ele fazia vários zoos ao mesmo tempo. Zou de São Paulo era toda semana, Zou de Sorocaba também. Ia, assim, uma vez por mês, sei lá. Mas também você começou lá em cima, né? Já Assim, começou... acompanhando o Dinho no Zoo de São Paulo top, e no Zoo né? de Sorocaba, né? A coisa é para apaixonar mesmo, né? Sim. Por onde ele anda? Faz tempo que eu não vejo ele. Ele tá no mantenedouro do Hotel Nick, em Mariporã. Até o Nick. Ele meio que deu uma desencanada, assim, né? Assim, Ele largou a docência, né? Largou. Aí não quis mais saber. E tá aí lá. tá lá Tá cuidando da morando em vida. Atibaia, bem Bem mais tranquila a vida, né? Bem mais Sossegou. sossegou. E bem mais tranquila que a sua, né? Sim, Hoje sim. você trabalha aqui em São Paulo como anestesista volante. Volante. Como é isso? É, Qual que é a No sua volante. rotina? No volante. no volante, literalmente. Qual que é a sua rotina? Então, em 2019 eu defendi meu mestrado. E daí eu decidi que eu não queria mais anestesiar cão e gato. Porque desde 2012 eu fiquei fazendo anestesia volante de cão e gato e silvestres. Só que minha rotina começou a aumentar muito de silvestres. Aí eu falei, eu não quero mais cão e gato. Porque eu nunca quis muito trabalhar com cão e gato, né? Mas foi muito bom, assim, foi uma escola muito boa, né? De anestesia. Então, eu vou interromper, porque assim, isso a gente vem desde o primeiro podcast, acho que as pessoas têm dito isso, né? Assim, para a criançada, né? Para os meninos que estão começando aí, né? Não desdenhe dos domésticos, né? É uma puta escola, né? Assim, Tem muito mais informação, muito mais estudo. Sim. E você consegue extrapolar depois. A melhor coisa que eu fiz foi a residência de anestesia. Com pequenos. ralou pra caramba. Pequenos, fez grandes, residência teve onde? em Franca. Franca. E Pequeno. tinha muito cavalo, né? Boi, assim, grandes animais tinha bastante também. Foi muito legal. Que legal. Mas e aí, você fez a residência e decidiu, cachorro e gato no more. Na verdade eu fiz a residência, me formei em comecinho de 2010, né? Que eu saí de Franca e voltei para São Paulo. Aí eu fiquei trabalhando um tempão com gato, com... Cachorro e gato. Na verdade, mais gato. Ah, é? Uma clínica só de gatos. Caramba. Sério? Aí eu fiquei trabalhando com internação, elas têm uma ONG, né, também. Daí eu peguei bastante vivência, assim, com gato. Que eu não tinha muito. Na graduação a gente não aprende quase nada, né, de gato. Gato é a parte. Ó. E daí eu fiquei trabalhando com gatos. Aí surgiu a oportunidade de eu entrar na INB como anestesista contratada. Que o Dinho conseguiu para mim, mas só 6 meses. Porque era para cobrir uma licença maternidade. Isso foi em 2011. 2012, começo. Final de 2011, começo de 2012. Aí eu entrei lá, fiquei trabalhando com anestesia, mas isso fazia quase 2 anos depois de eu ter saído da residência. Eu consegui trabalhar com anestesia, propriamente dita. Porque eu não tinha ainda os equipamentos. Eu demorei para ter carro também, né? E daí
Aí eu saí da Embi já com os equipamentos, com tudo, comecei a fazer volante em 2012. Aí eu fiquei, né, anos e anos fazendo cão e gato. E daí começou a aparecer os pets não convencionais, o Silver. Aí o Dinho parou um pouco de fazer em Zou também, começou a me indicar no lugar dele. E aí você começou nessa área tão amada por nós. E aí, assim, hoje quem é mais o seu volume? O animal de estimação não convencional, né? O pet não convencional, ou o animal selvagem, o animal Aliás, de eu zoológico? odeio esse nome. Mas tudo O quê? bem. O pet ou não Pet convencional? não convencional. Eu também não gosto muito. É que aí a gente cai numa discussão filosófica do que é exótico, É mais né? filosófico do que bem. Pet não convencional é o poodle da minha avó, que é chato pra caralho. Aquilo não convém a ninguém. Não, e pet é garrafa de refrigerante, então né? A gente tem animal de estimação, mas Já tudo entra- bem. Já entra numa seara que eu não curto. Né? Bom, mas vamos lá. Quem que são os seus pacientes hoje? O grosso da história. Quem paga as suas contas? Coelho. É um novo gato, né? Eu falo isso pra todo mundo. Coelho é um novo gato. Até mais que gato. Eu anestesio mais coelho do que eu anestesiava gato quando eu anestesiava cão e gato. Nossa. Não, coelho é surreal. Eu acho que é o bicho maior do futuro, assim, é coelho. E aí do coelho, Porquinho fora da coelho, Índia. porquinho da Índia. Calopsita. Jabuti. Twister tá crescendo bastante também, né? Twister é o O rato. ratinho. É. Mais que camundongo. É um bicho Ainda que... bem, né? Por que ainda bem? Camundongo não é legal? Não. Você não É muito gosta? pequeno, né? Ah, tá. É Pra pelo anestesiar, tamanho, né? Não, tem que Pra tomar pegar cuidado. veia, pra tudo. É difícil, né? Você pega a veia de todo mundo. Eu tento, né? Tá, intraóssea nas, Também. nas pequenas. Gerbil, hamster sírio, anão. Eu pego intraóssea, eu não vou. Lógico. Não dá pra pegar. Quem que é o bicho que você faz assim, ai não? Não é quando te ligam, Guta, tenho aqui pra você Uma anestesiar um... E aquele que você fala, não vale o Jabuti. dinheiro. É mesmo? Você é daquele tipo ninja, anestesista ninja que eu falo? Que é o quê? Taca a bolinha no chão e some no fim da cirurgia, taca a bolinha e some e você fica com o bicho lá. Porque o jabuti leva horas pra voltar. Eu acho que é o pior, né? Mas eu fico até o final. Você fica até o final, Fico, então por claro. isso que ela não gosta. Fica até o fim o bicho acordar. Sim. O que é o final num jabuti? Quando você diz, beleza, velho, vai embora. Quando ele tá respirando sozinho, sem ajuda de aparelhos, né? ninguém. Ou seja, você tira o dia pra anestesiar um jabuti, né? Eu tiro. Eu não marco nada, porque é muito imprevisível, né? Depois. Sim. E aí, financeiramente, não é um bicho que vale a pena, né? Você não vai cobrar muito mais a anestesia de um jabuti. Jabuti não é um... Eu cobro assim, vai. Deixa eu ver. Um pouquinho mais que... um pouquinho menos do que o dobro de uma anestesia. Sim. Por Vai, o não dá o jabuti, dobro. porque Tá. na verdade te toma o dia todo. É. Nada Pensando mais assim, justo. 2 períodos, ainda que eu cobro pouco, né? Porque eu meio que tiro o dia inteiro. É, né? Porque... Tipo, o jabuti, se o cara fizer meio-dia, você sai às 6 da tarde. Se for celiotomia, né? Principalmente. Que é o que mais tem, né? Que é o que tem Celiotomia é a cavidade Abrir. aberta, né? Vai serrar... pra abrir a caixinha. vai serrar queratina, serrar Estos- osso, né? Tirar ovo, retida. Nossa, castrar, né? E aí, como é? Eu tinha um amigo que dizia que vida de anestesista é 99% de tédio, pontuada por 1% de adrenalina desvairada. É isso mesmo? Acho que com silvestres não, né? Sim. É mais de adrenalina desvairada, né? Coelho ainda que vai, assim, hoje em dia, como eu já anestesio muito, eu já fico Uhum. mais tranquila, assim. E coelho sem tuba. Sim. Embora não sei. Coelho Ela assim, é é um uma bicho das difícil de poucas que entubar, né? faz isso. A traqueia lá embaixo, tudo, né? É um bicho chato. E hoje você já pega ele, tchum-tchum, tá entubado, vambora. A maior parte sim. Tem uns que eu dou uma sofrida. Mas você é uma das poucas que eu sei que faz isso com uma boa rotina. Com propriedade. É. Se jabuti é ruim, quem que é o que te dá assim? Você fala, uba, hoje eu vou anestesiar um... Dos pets não convencionais ou geral? Não, geral. O que que te diz? Oba, Felino. eba. Felino Sério? grande. É.
também não. E quem é legal, assim? Quem que... Dos grandes, quem que você já fez? Todo mundo? Todo mundo, mas o que eu tenho mais rotina, o que eu mais gosto é tigre. E Com Zoletil, não? Não. Não sou doida. Sabe o que eu vi acontecer, né? Tô perguntando assim, porque tem uma peculiaridade dos tigres aí, né? Que tem pode ter uma excitação com o anestésico, né? Convulsão, né? Convulsão, chegar e tudo. E assim, eu vi acontecer uma vez, assim, a gente foi colher material de um tigre num zoológico do interior e na hora que nós fomos, o cara falou, não, isso aí não, a gente usa Zoletil aqui. Falei, escuta, mas vai... Não, nunca teve problema. Bicho. Até o dia que tem, né? Naquele dia, exatamente naquele dia, o tigre enlouqueceu, assim, tremia, convulsionava. Foi um treco horroroso, assim, foi uma coisa muito feia. Eu já vi vídeo e é horrível. Hein? Como é que vocês seguraram? Aumentando o diazepínico, né? Assim, pegando. Só que o bicho não parava, assim, foi tudo no tiro, assim, foi um negócio insano, assustador, assim, não me lembro. Não sei se eu passei um perrengue maior do que esse com um bicho nunca, assim, o tigre se jogava, se batia, foi um treco muito feio. Muito feio E ao mesmo. mesmo tempo ele tá, assim, não tá inconsciente, Apagado. né? Ele tá... Pra você entrar lá, né? Vamos entubar, vamos, não sei o Sim. que, não. Tava lá, assim, nossa, foi... Ele não chapa e fica doido. Fica louco, assim, o tigre fica louco, assim. Fica... Espero que ele nunca mais tenha feito isso. Não, não mesmo. É, isso Poxa, aí tem a razão, né? Isso aí vira lenda. Como eu disse, os funcionários vão cantar durante as fogueiras. No futuro. Porque entra naquela coisa que a gente ouve muito. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema, né, cara? Aí um dia dá. Mas aí, tigre é o melhor e aí? Onça pintada eu gosto também. Puta, uma delícia, né? O que eu, assim, eu tive menos experiência com leão. Eu não tive boas experiências. É mesmo? De dificuldade de dormir, Já perdi um leão. Puta vida. É uma sensação horrível, né? Eu também já. E tudo acaba virando culpa do anestesista, claro. né? É o primeiro. Claro. É o primeiro que leva. É. Qual foi o maior perrengue de todos também? Que você fala, esse vou acender vela para nunca mais acontecer. Ixi, são tantos, né? Ixi, aí dá medo. Você já correu? De Teve bicho? que sair correndo. De então... tá voltando. Mas eu já tive uma experiência com... Não sei se vocês já ouviram falar, assim... Eu já tinha lido que tigre pode ter despertar repentino, igual o urso. Não. Não tinha lido. Então, a Nunca literatura vi falava. também, tanto que eu tô aqui, né? Por causa de estímulo, né? Assim, barulho. Por isso que a gente é chato, né? A gente anestesista é chato, né? Todo mundo fala que não pode... O anestesista fala que não pode ficar falando, que não pode ficar fazendo barulho, não sei o quê. Mas é porque tem um motivo, né? A gente... Ainda mais quando o animal só tá com contenção química... Se fizer um estímulo muito grande, ou sonoro, ou visual, enfim, às vezes tem um sem noção que tira foto com flash da cara do bicho, né? E daí faz o bicho acordar numa contenção química, porque ele não tá anestesiado, né? Não tá Qual que é a diferença de uma anestesia e uma contenção química? Então, a contenção química é você imobilizar o animal, né? Você, assim... Geralmente a gente usa ketamina, né? Associado com um relaxante muscular, né? E daí você faz o animal ficar imóvel, só que ele não fica inconsciente, né? Ele ainda tá meio que... Ele tá bem... os estímulos ficam bem menores, né? Os estímulos visuais, sonoros. Só que qualquer estímulo maior ele pode acordar, porque ele não tá inconsciente, né? Ele não tá com depressão do sistema nervoso central total, né? Mas, por exemplo, a gente fala, né? Não pode fazer uma cirurgia com uma contenção química só. Mas tem gente, infelizmente, que tem a famosa ketamina e xilazina, Você né? ainda vê muito isso por aí? Não muito, mas às vezes eu... Não, porque se o cara chamou a guta já não tem mais, né? E daí, a contenção química seria isso, para fazer coisas menos invasivas, né? Coletar sangue, fazer exame. E de um tempo limite, né? Geralmente dura uns 40 minutos, senão tem que reaplicar, né? E daí, por isso que a gente fala, né? Quando vai fazer alguma coisa mais demorada do que 40 minutos, ou vai fazer alguma coisa invasiva, tipo uma cirurgia, alguma coisa mais, né? Mais que cause dor, alguma coisa assim. Aí tem que colocar o animal em anestesia geral, que daí seria ou inalatória ou intravenosa, propofol, infusões contínuas intravenosas, né? Que daí é você fazer o animal ficar totalmente inconsciente com anestesia geral.
E Ah. analgésico também, obviamente. E aí, qual foi teu perrengue? Com Então, o tigre. Foi anestesiar alguns tigres, né? E daí a gente ia fazer tudo meio a campo, né? Num criadouro interior de São Paulo. Acho que eu sei do velho. E daí... Aí tava no cambiamento, tinha já dardado a tigresa com ketamina, dexmedetomidina e midazolam. Ela já tava assim, totalmente contida. Já tinha pegado o acesso dela, já tinha feito propofol. Só que a gente foi transportar ela para o recinto, que é onde a gente ia trabalhar no chão, né? E tava embaixo, ela tava em cima de uma lona. Só que daí levantaram ela. E daí, nessa hora, também não é bom você mexer, tipo, levantar o animal dentro sim, da superfície, né? E daí ela começou, que eu tava bem de frente pra cara dela, assim. Daí ela acordou, olhou pra mim, começou a rastejar E pra aí? cima de mim. É. Só que eu fiquei sem reação na hora, eu não conseguia falar. E aí tava todo mundo atrás. E só você E vendo ninguém que ela tinha tava... visto, E daí eu falava assim, gente, e ninguém entendia, assim. Daí uma hora eu consegui falar. Deu tempo, assim, de todo mundo sair por uma porta e eu sair pela outra. Só que, assim, ela já tava quase chegando em mim. Eu acho que ela não ia fazer nada porque ela tava bem mole, sabe? Mas ela quase chegou em mim, eu fechei a porta e ela dormiu de novo. O problema é que até dormir podia ter um estrago. A mordidinha é uma só. Só que, assim, eu fechei a porta e fiquei segurando a minha força, né? Se ela quisesse, acho que ela conseguiria abrir. Mas aí ela capotou. Capotou Caiu de novo. do lado, já foi. Daí eu entrei, tirei o acesso, fiz os antagonistas e falei, vamos abortar. Você acordou ela e abortou. Garoto esperto. Ninguém mais tinha clima, né? Assim. Já dá o... Todo mundo teve que Né? tomar banho, trocar a cueca. A mão, Não né, tinha cara? mais Assim, clima. nem pra tatuar o bicho dava, né, cara? Aplicar microchip não vai, né? É muito medo, né? Os bichos são... Mas foi a única vez que algum animal acordou assim, no momento que eu tava como responsável. Correndo, nossa. E você já viu alguma coisa, você fala, nossa, que merda que fizeram? Você chegou a acompanhar alguma coisa, sem citar nomes, mas alguma coisa que você fala, caralho, que merda que fizeram aqui? Não, de ver não, mas já ouvi falar de várias histórias, assim, de bicho acordar no carro, onça acordar no carro. E daí é relaxo de quem tava comandando Sim, o sim, negócio e levou. Bom, e uma Mas coisa... às vezes, assim, nesse manejo, me lembro uma vez, assim, com uma onça. A gente tava acabando o procedimento, também colocar na mesa. Aí veio uma estagiária com o flash e... tum! Sempre o Sempre. estagiário. Meu, o bicho levantou na mesa, assim, né? É aquela coisa que levanta, fica um pouco é o suficiente para você quase parar o coração e depois até cai de novo. Mas é uma puta situação, né? Aí você Assim, vem em volta, não tem mais ninguém, né? ninguém. Eu tive isso no sul de São Paulo, que eu fiz uma mastec num tigre. E aí também, todo mundo no centro cirúrgico, aquela falação. A onça, o tigre levantou, olhou pra mim. E aí, fez assim. Não, ele olhou. Aí nisso, todo mundo gritando, saindo correndo. Eu já não consigo correr muito, nunca consegui correr muito mesmo. Eu só fiquei olhando pra ela assim, tipo, Pai Nosso que está no céu. E aí ela deitou de novo, daí eu continuei, mas Mas ela não tava entubada. Ah, tá. não tava. Aí levantou e ficou assim, olhou pra mim, deitou de novo. Falei, caraca. Mas deve ser, é porque tigre é mais sensível mesmo. Aí se despertar repentino. Aí depois só vai tomar um banho, trocar a cueca e tudo bem. Você tinha a chance do tigre escorregar antes de te pegar, né? Ali. Acho que não tem graça correr atrás do manco. Sabe que quando o Rony veio aqui, né? E aí o Rony, é anterior ao Adalto no Zoológico de Sorocaba. O dinossauro. E ele fala de uma época que não existia ketamina. Que ele falou que o primeiro anestésico foi testado. A ketamina, ele participou dos testes da ketamina no Nossa. Brasil. Antes disso, era barbitúrico. É tio Pental, né? Laçavam o leão, botavam na Pegava jaula a de veia. prensa e pegavam. Você tem ideia do que é isso, né? Como seria esse trabalho, né? Dá a patinha, né? Pegar a veia. Nossa. E quando você mexe com esses bichos, Guto? Então você vê assim, você é mulher,
né, pequena, tem cara de menininha, de novinha. Como as pessoas te Fala olham baixinho. te olham com uma certa desconfiança ou te olhavam. Hoje você é super conhecida, né? Mas as pessoas te olhavam com uma desconfiança. Ah, não, essa pirralha aí não vai. Como era isso? Como foi isso? As primeiras experiências que eu tive com isso foram na residência. Porque como eu tive que anestesiar grandes animais, Pegar cavalo. era pior ainda, né? Porque com um cavalo, nem tanto. Porque os tratadores lá do hospital que eu fiz a residência, eles eram bem tranquilos, assim. A gente trabalhava bem junto. Mas tinha um professor, sem citar nomes, mas de bovinos lá, que ele era muito machista. E ele marcava todos os... Era assim, a professora mulher, a professora de anestesia, a minha R2 mulher, minha R1 mulher, tudo mulher. Ele marcava os procedimentos no horário que a gente estava almoçando, pra gente não poder anestesiar. Vocês. Só que daí chegava sempre um aluno lá correndo, ai, precisa ajudar lá porque o bicho parou, sei lá o quê, acordou. Ele fazia meio a campo, assim, né? Com infusão contínua em bovino, cirurgia meio a campo, assim. Aí quando tinha que colocar na mesa, entubar, tudo, aí ele chamava a gente, né? E daí era isso, assim. Só que ele ensinava para os alunos dele. Interior é um pouquinho mais difícil também, né? Ele ensinava a sabotar isso. Pra, assim, que a gente não tinha capacidade de fazer por ser mulher, sabe? Nossa. Credo. É mais difícil ser veterinária do que veterinário? Não digo que é mais difícil, mas assim, nessas áreas assim, grandes animais, existe ainda muito machismo. Eu acho que até hoje existe muito machismo, sabe? De achar que por a gente não ter força física, a gente não tem a capacidade de fazer o procedimento, né? Mas quem que tem força física para derrubar um touro? Então. Né? Homem, mulher, o diabo a quatro. É um touro, precisa velho. De muitas pessoas, né, pra fazer. E eu falo, assim, a gente não anestesia com a força, né? A gente anestesia com a inteligência, né? Com conhecimento. E daí teve esses episódios com grandes. Com o Silvestre, assim, eu nunca tive uma situação que eu falei, nossa, fui muito... assim, sofri machismo, assim, descarado. Mas várias vezes já percebi assim, nossa, é você que vai anestesiar, assim, sabe aquele olhar de... Você, tem certeza? Sua chefe não veio? Né? Responsável pelo... Cadê responsável, né? Mas, inclusive, nesse lugar desse dia dos tigres, o responsável lá, o administrador da fazenda, ele não se dirigia a mim. Que e eu horror, era responsável sério? pelo manejo. E se dirigia a quem? A um homem que estava lá com a gente, que Fala era... pra ela que... Nossa. Sério? Assim, com um veterinário que estava lá com a gente, mas que era só ajudante, assim, no caso. Mas ele não se O dirigia a cérebro mim. era o seu, mas o ouvido era o do... E aí eu percebo mais essas coisas, assim, não é uma coisa muito descarada como era em grandes animais, né? Que às vezes falavam na cara mesmo. Mas, eu não sei, eu ainda acho, assim, que a medicina de animais selvagens ainda tem muito mais homem do que mulher, assim. Assim, de selvagens, não de pets não convencionais. Tá. Sendo que a maior parte do pessoal que está se formando é mulher, né? Assim, Há cada muito vez tempo mais. já, né? Já isso na minha turma em 96, 94 já era a grande maioria na mulher. Quando a minha turma foi a primeira da veterinária da USP, que era meio a meio. Até então era muito masculino e pouco feminino. A minha já foi meio a meio e, pô, me formei em Depois 90. já Daí era. pra frente, assim, a veterinária é muito feminina hoje em dia, né? Sim. É totalmente diferente dessa realidade que os caras E é uma acreditam. coisa burra, né? Porque a gente não usa força física, né? Mesmo assim, você consegue derrubar né, Manquinho, uma anta? sabe, jogar Então, né, cara? Não, Me joga em cima. né? Também não. Pô, foi pegar um jacaré outro dia, torci o joelho. Né? Assim, não tem mais. Né? Não é força. Não é por aí, né? Que se usa. É capacidade, tudo. E o que é legal é que a coisa vem mudando muito, né, Guto? Eu, assim, não sou anestesista de forma alguma, assim, fiz muita contenção química e até um tempo atrás, assim, está em pé correndo, atirei o dardo, dormiu, fiz o procedimento, levantou e saiu andando, foi perfeito, maravilhoso. Já não é mais assim, né? Tem uma série de parâmetros que a gente nunca considerou e que hoje vocês consideram, né? A gente está num nível, ou vocês estão num nível
que nós nunca estivemos. Isso é fantástico, né? Assim, isso depende de cérebro, né? Não de braço. Você falou certo, contenção química, você não fazia anestesia. Em geral, nos zoa, assim, é coletar sangue, é um ultrassom, um exame rápido, então a grande maioria é contenção química, não anestesia. E de ungulados, esses bichos maiores, você encara também? Já tem encarado? Dá medo? Porque eu tenho muito medo, assim, de antílope, né? Esses caras, como diz o Rodrigo lá de Sorocaba, bicho morredor, né? Cervídeo, assim, no geral, antílopes, eles têm... Dá muito medo, assim, né? Porque miopatia de captura, né? Muito comum, né? Comum. Mas eu faço também. Ficou com um pouco de medo, mas eu faço. Mas mega vertebrado eu nunca fiz. Elefante, hipopótamo e coisa assim. Mas nunca fiz, mas quero fazer. Quero. Ao sorriso. Sim. É que ainda não tive a oportunidade. E grandes primatas também ainda não fiz. É mesmo? Gorila, chimpanzé? Chimpanzé? Não. Eu já. Isso é bom ou ruim? Esses eu tenho medo. Tenho medo. O grande problema é o medo. Eu acho que nesses bichos maiores é tudo exponencial, né? O medo também. E hoje o que você vê, assim, por exemplo, o pessoal começando a trabalhar, tudo, qual que é, assim, a anestesia, né, dos animais de estimação não convencionais, dos animais selvagens, assim, qual é o caminho, assim? Tem espaço para o pessoal trabalhar? Tem muito o que aprender ainda? O que a gente tem pela frente aí? Eu acho que está crescendo muito essa área. Mas o que acontece? Eu vejo, assim, muito, até falando que eu comentei da residência, que me deu uma bagagem muito boa, e eu ter trabalhado com pequenos, assim, tanto tempo. O pessoal quer muito pular etapas, né? Acho que a geração... A geração do pula-pula. E daí já olha e fala, nossa, eu quero anestesiar um tigre. Só que não vê todo o caminho, né? Nunca foi pegou um gato siamês na vida e já quer com o tigre. E daí eu vejo, assim, muito isso que é uma trajetória, assim, né, mais longa e exige muito estudo também, né? Assim, eu sempre estou me atualizando, estudando, já fiz várias pós-graduações também, porque é muita diferença de fisiologia, né? Vocês sabem. E é dinâmico, a gente sempre está né? estudando, né? Porque assim, teve até, eu sempre comento isso, num dia eu anestesiei, no mesmo dia, um peixe, uma ave, um réptil e um mamífero. E assim, dá um nó na cabeça, né? Tem que pensar em cada fisiologia, cada particularidade. Como é anestesiar um peixe? Então, eu acho até mais fácil do que réptil. Assim, réptil no caso jabuti, né? Porque apesar deles terem um metabolismo... Tadinho do jabuti. Apesar deles terem um metabolismo um pouco... assim, bem diferente, né? Dos nossos não convencionais mais comuns, né? Mas eu não tenho, assim, um N muito grande de anestesia de peixes, mas o que eu costumo fazer muito é propofol na guelra, né? Não sei se... Mas aí você pega o bicho, tira dentro da água... Depende da espécie, né? Tem alguns que não dá pra ficar fora da água quase nada, né? E daí, você tira só um pouco pra fazer o propofol pra indução, né? Você levanta a guelra dele e joga. Simplesmente joga, não injeta... Isoflorando na água, você já usou? Já usei. Na água, vaporizando, já tentei várias formas. O problema do isoflurano, se for um procedimento rápido, tudo bem, mas se começar a demorar, começa a acumular, né? Aí você tem que colocar no tanque de recuperação, porque eles aprofundam muito, muito assim. Né? Nossa, assim, eu tenho uma ignorância absoluta nessa história. Não tenho a menor ideia de como é. E analgesia, tudo isso... Então, a gente não tem também muitos dados, né, de doses. A gente meio que extrapola novo muita réptil, coisa. então. Beijo. Então, Peixe assim, é o dose, novo butorfanol, cetoprofeno, meloxicam, assim... Não... Mas sabe o metabolismo, curva de... Farmacocinética, farmacodinâmica, ainda estamos numa fase que vai dando e vê o que acontece aí. E os bichos saem bem disso. Dorme, você imobiliza completamente, não reage a uma cirurgia, por exemplo? Às vezes... o local também, às vezes... geralmente é para tumor de pele, né?
E daí é coisa... Ou fazer endoscopia, sei lá, alguma coisa mais assim. Mas você dá aula em várias pós, né? Pelo que eu vi, acho que umas 3, 4. Tô dando aula... E aí, o seu perfil de aluno tem melhorado, tem piorado? É a mesma Nós vamos entrar nessa discussão mesmo. Então, eu vejo, assim, eu dou aula em pós-graduação tanto de anestesia, daí eu dou o módulo de animais selvagens, como de pós de silvestres, aí eu dou o módulo de anestesia. E o que eu percebo, as pós de anestesia, que eu dou o módulo de selvagens, o pessoal não liga muito, não. Que eles querem mais anestesiar cão e gato. Né? Aí Mas nem aquela curiosidade, tem... assim, um bicho diferente. Mas aí eles querem sempre os felinos, né? Tá. Os bichos. Todo mundo quer o tigre. Exatamente, né? O gambá ninguém quer, né? Que é o que vai ter Tirar na rotina, foto né? com o jabuti, eu acho que eu nunca via. Né? A selva. Jabuti tirando foto. Eu tenho uma foto com o jabuti. Mas sabe que no zoo, acho que um dos viveiros que faz mais sucesso é o de jabuti. Assim, com criança pequena, eles adoram. A gente acabou fazendo um viveiro que tem um vidro grande, os jabutis encostam. A molecada adora, assim. Adora mesmo. Eu acho um bicho fofíssimo, assim. Eu gosto de jabuti, acho bonito. Mas na parte de anestesia e cirurgia... É um bicho à parte. Diagnóstico é fácil, né? Também. Né? Coleta sangue. A não ser o Jefferson, que tem 38 pontos para tirar sangue de jabuti. E o Dutra também. E o Dutra também, o Dutra também, é outro. É outro, louco. Não, mas jabuti é um ser complicado. Em anestesia é um negócio... E anfíbio, você já fez? Fiz, assim, pouquíssimo, mas gel com... Aquela fórmula, né? De gel de isoflurano com KY, com água. E porque eles têm respiração cutânea. Vai com sapinho de qualquer jeito. É só isso que eu sei fazer com anfíbio. Bota o KY, já era o sapinho. Você vai se fuder de uma maneira ou de outra. Meu, mas foi bem assim, esse gelzinho. Eu nunca fiz. Eu acho que de anfíbio foi um dos poucos bichos que eu nunca me arrisquei a fazer. Assim, Axolote, né, que tá... É a moda agora, né? Vem crescendo, né? Às vezes que eu fiz foi assim, com esse gel e deu bom. Escuta, e você disse que no começo sua família, né, sua mãe, eles ficaram meio assim, pô, vou fazer veterinária. E hoje? Quando vê você foi anestesiar um tigre... Né? Foi assim, minha filhinha lá. E aí, como é isso? Eles acham o máximo. Que legal. Rola um orgulho aí. Hoje virou na boca do tigre. Hoje virou orgulho da família, tá vendo? A caçulinha, né, exótica, né? Que trabalha com as coisas de... Que legal, né? Isso é legal, né? Quando eu entrei na faculdade, minha mãe virou pra mim e falou assim, vai estudar tanto pra cuidar de bicho? Né? Né? Porque é uma coisa diferente, né? Você fica vendo, até alguém tava assim, a gente tava conversando outro dia, né? E falando do dia a dia, né? Porque assim, a sua rotina é uma rotina muito diferente do normal, né, Guta? Assim, mesmo para um veterinário, né? Uma pessoa que, mesmo assim, você pensa coelho, porquinho da Índia, peixe, um réptil, tigre, assim, é muito louco, né? Assim, a gente com animais selvagens vive uma rotina que é muito diferente do normal, não é? E aí eu vejo as pessoas falando, pô, veterinária, se meu filho fizesse veterinária, eu ia... Não queria que fizesse. Puxa, eu queria muito que os meus fizessem, eles escolheram outros caminhos, muito legal. O que você sente, assim, com relação à veterinária hoje? Né? A veterinária de animais selvagens, que hoje é muito mais a sua rotina do que qualquer outra coisa, né? Então, eu sempre falo com muito orgulho, sabe, da profissão. Tem muita gente que reclama, fala, nossa, é muito difícil, reclama da profissão, né? E eu falo, nossa, eu não... Assim, a gente tem nossas dificuldades, né? A gente passa muito... No pain, no gain. Só que, nossa, eu tenho... Assim, eu não imagino fazendo outra coisa. E eu, assim... É aquela coisa assim. E é muito de perfil, né? Até respondendo sua pergunta anterior, de anestesia volante. Tem gente que não gosta de ficar assim, nessa correria, né? Mas eu não gosto de coisa muito parada. Eu gosto de assim, dinamismo, assim, né? Não gosto de rotina. E eu acho que na veterinária como um todo é difícil a gente ter rotina também, né? Mas tem umas áreas que tem menos ainda, né? Sim.
Daí eu acho que isso eu acho muito legal, esse negócio de você ter a oportunidade de trabalhar com vários bichos diferentes e aprender. A gente aprende muito, né, cada dia. E mesmo você trabalha com muitas pessoas diferentes também, né? Assim, você vai para cá, vai para lá, Guarulhos, né, Soraya e né, tem um monte de... Isso é legal também. Eu também não é? acho legal. Eu falo que, nossa, eu acho que eu enjoo um pouco de... Assim, eu enjoaria de ver todo dia as mesmas pessoas, sabe? Se você trabalhasse, né, num hospital, num zoológico, numa coisa, você acha que não seria o... Não. Mesmo se deslocando 100, 200 quilômetros por dia, ainda assim é... Não sei, eu gosto. Tem a parte, assim, às vezes pegar trânsito, ficar carregando equipamento, descarrega equipamento, essas coisas assim. Mas eu prefiro isso do que ficar fixa num lugar Hoje só. você anda com um cilindro, vaporizador, uma mega mochila. Eu tenho várias malas. Módulos. Na verdade, às vezes eu faço 3 viagens do carro para a clínica. Assim. Tá. Caraca. Caramba. Monitor, tudo você que leva. Depende da clínica. Depende do lugar, né? Mas na grande maioria tem tudo ou você acabou Pelo usando? menos o aparelho e o oxigênio, a maioria das clínicas que eu vou tem. Aí monitor eu sou meio chata, eu prefiro levar o meu, porque às vezes fala, tem, daí não funciona direito. Ainda mais com o Silvestres. Ou né? é xing-ling que não passa. Ou não tem capnógrafo. Né? Tá. Isso é doido. E surfar? Quando é que você tira tempo pra surfar, já que... Eu fui ontem. Nesse frio? As ondas são melhores. Mas é... É bodyboard? Não, assim, na verdade eu sou iniciante ainda, né? Eu tô ainda fazendo aula, tudo, não tenho minha prancha. Você faz aula? Faço aula. Chique. E aí você vai pra onde? Guarujá? Ontem eu fui pro Guarujá. Mas aí eu tenho casinha em Itanhaém. Aí eu vou mais pra lá, né? E tem onda lá, assim, de coisa? Ah, que legal. E por quê? De onde veio isso? Isso agora, é recente? Então, quando eu era criança, eu surfava de bodyboard. Meu irmão é surfista, né? De prancha normal. Legal. O meu pai levava a gente, tudo. E eu queria surfar de prancha normal, mas meu irmão não... Teu pai também no surf ou não? Ele surfa... Teu pai também? Sabia surfar um pouco, assim. E daí meu irmão que surfou muitos anos. Ele parou já faz um tempo, assim, porque falta de tempo mesmo. Mas aí eu sempre gostei. E daí, o ano passado, eu comecei a ir com uma amiga minha. Eu falei, agora eu quero surfar com prancha normal. Mas eu sempre gostei de mar. Eu fiz curso de mergulho, tudo. Sempre gostei de estar no mar, assim. É legal isso, né? Porque às vezes, com essa vida louca que a gente tem, não sobra tempo... Né? Semana passada, eu tava com meu filho de 16 anos, uma hora ele vira para mim e fala, pai, você precisa ter um hobby. E eu fiquei, como assim? Você precisa ter alguma coisa para fazer quando não estiver fazendo coisas de veterinária. E aí eu fiquei pensando assim, falei, que moleque atrevido. Né? Mas né? Assim, você ter algo que você tira a cabeça, né, da veterinária, ainda mais assim numa área como a sua, né, que é tenso. É tenso. Né? Assim, sei lá, eu vejo na clínica, né, ou no zoo. Tem momentos em que eu tenho bichos que estão sob tensão, que eu estou sob tensão, porque o bicho depende, a vida dele depende de mim, mas tem outros que não, que é cortar a unha e boa. O seu não, né? O seu dia a dia é sob tensão, né? A vida dele tá, né? E isso cansa, né? Tem hora que você fala e como é com o tutor, proprietário, dono, sei lá, como é o nome que dão para isso, né? Eu sempre gosto de falar com eles antes, mas às vezes eu chego, tem clínica que eu vou, que o bicho fica internado, e daí eu não tenho esse contato antes com o tutor. Às vezes fala pelo telefone, ou às vezes eu nem vejo, nem falo com o tutor. Mas eu sempre gosto de falar, porque você nunca sabe, apesar deles assinarem o termo sempre, né, de autorização, de ciência de risco anestésico, é diferente o anestesista passando esse risco, né? E às vezes a pessoa ela gosta de ver só a cara do anestesista, né? De falar assim, nossa, fui com a cara dele ou não fui, né? Sim. E daí... Você já teve caso de não foi? Que você foi falar, o cara não. Você não. Acho que não. Assim, não vou deixar você anestesiar meu bicho, não, nunca tive. Mas quando eu tava no comecinho da carreira, assim...
eu tinha muito mais cara de criança. Você já tem uma carinha Já agora. tem hoje. E daí, assim, você sentia que a pessoa fica meio insegura, né? Mas aí você começa a explicar e a pessoa fala, não, acho que ela sabe o que ela tá falando, né? O importante é você mostrar a segurança, né? Você já teve algum processo, assim, de anestesia que deu merda? Não. De tutor, proprietário querer brigar por causa do procedimento, da perda do bicho? Ah, já teve de brigar, assim, mas não de chegar a processar, né? Porque às vezes, né, no calor do momento, assim, por mais que você Sim. explique que tem risco, aí o animal morre e a pessoa às vezes não entende. Fala, nossa, mas você não falou que tinha risco. Não, aí é natural e aí ela também entende o que ela quer, né? Que Sim. você Mas de explica- processar ainda não tive, espero não ter. E como é lidar com a morte do seu paciente? É difícil? Ah, é difícil. Porque a gente lida muito com isso, né? As pessoas falam da veterinária, pensam só na parte glamurosa, né? Mas assim, a gente lida muito com a morte, né? É muito. A gente nunca. Assim, até falo, né? Se um dia eu me acostumar Fudeu. de perder uma paciente, é que eu tenho que mudar de carreira, De ramo. né? Porque realmente, assim, cada paciente é único, né? E acho que o mais difícil, que até hoje eu não sei, é o que falar na hora pro tutor, né? Porque você não sabe muito o que falar, né? Ah, será que eu dou um abraço? Será que. Como agir, né? Isso a gente não aprende na faculdade. Não né? mesmo, né? E só aprende tomando na cabeça. E eu acho que nós, né, assim, esse mundo ocidental que nós vivemos, nós temos muita dificuldade de lidar com morte de uma forma geral, né? Assim, em todos os aspectos. Pensar na sua mortalidade, né, na coisa e você Mas além disso, você está falando do mundo, eu falo assim, o nosso lado latino é muito mais fervoroso do que um europeu. Mas se for é mais comparar- intenso, é isso que você... Eu acho que na hora de dar uma notícia dessa é aquele drama. Né? E às vezes a pessoa te culpa, né? Muitas vezes. Tanto que na clínica tem tutor que literalmente enfia o dedo no nariz, fala um monte e você tem que muitas vezes engolir e eu acho que além entender disso... o lado humano da pessoa que está Que ela passando tá- por uma dor. Mas acho que além disso, nós nos culpamos muito também, não é Sim, assim, né? também. Você fica aquela puta... E Devia que ter cobra, feito né? isso. Ah, o que eu né? fiz de errado? É, exatamente. O que eu podia ter feito, né? E tem horas que, né, que era isso mesmo, não tem jeito. E tem um lado que você não vive, Marcelo, mas eu na clínica, e a Guto também é cobrar, né? Você faz uma cirurgia, o bicho morre e você ainda tem que cobrar. Essa parte dói. E tem muito doutor que entende na boa e tem muito doutor que morreu, tem que pagar. Né? É verdade. Tipo, você não usou nada. E também tem a questão, assim, de... Eu já passei algumas vezes por isso. Da gente querer justificar, assim, não... não sei. Querer justificar Porque muito. morreu. E daí parece que a gente se coloca como culpado, né? E na verdade a gente só quer ajudar e acaba parecendo que a gente fez alguma coisa errada, sabe? Tipo, você acha que passa um atestado de culpa quando você vai tentar se explicar. Eu tinha muito isso na clínica, tinha algumas coisas que a gente fazia. Fez a cirurgia, logo no começo estava errado, não cobra nada. Aí minha mãe, não é assim não. Eu já tive Porque isso você não cobra nada, vai entender que o erro é teu. Olha que louco, né? Você fala, não vou cobrar nada, meio como respeito, e isso muitas vezes é entendido como totalmente contrário. É verdade. E eu acho que a Guta falou nessa coisa da gente não ter nada na faculdade, em momento algum, né? Alguém te diz, olha, amigo, presta atenção nisso, né? Essa coisa do lidar com a morte mesmo, né? Assim, o que é Próprio isso luto, né? deixa. O que você faz? Você vai lá, chega e fala, deixa o cara com... Me dá um abraço, vem aqui. Como é isso? Eu sempre fico pensando nisso, porque eu não lido com isso. Eu lido com a minha frustração no zoológico. Um bicho que eu tô tratando morreu. Eu presto conta ao IBAMA num relatório no fim do ano. E a minha incapacidade. Às vezes aquele estagiário te olhando torto, né? Fez merda, hein? Mas vocês não, né? Tem o cara, o dono do bicho. E para quem aquele bicho, às vezes, era algo muito importante, né? Isso é duro. Isso dói, né? Assim, eu acho que por isso a gente tem esse burnout todo pegando por aí, né? Eu acho uma coisa que eu acho
importante primeiro é explicar bem o cisco. Principalmente aquele bicho que você fala, isso aí eu acho que vai dar alguma merda. Tá com o pezinho na cova, né? Então... E assim, falar não de uma forma que a pessoa fique com medo que se anestesie, né? Que fala, nossa, será que ela é muito negativa, assim? Mas assim, explicar bem os riscos, né? E porque daí depois se der alguma coisa, a pessoa, pelo menos você falou, né? Mas, não sei, essa é a minha dificuldade, assim, eu nunca sei muito. Porque tem gente que parece que é mais receptiva, né? E às vezes fala, às vezes já teve situação de a pessoa parece que consolar mais consola, gente, né? do que... Eu tive uma dessa com o Rafael. Morreu uma galinha lá que ele anestesiou e a proprietária, Rafael, calma, eu compro uma galinha pra você. A Vivian. Um beijo, Vivian. Rafael, eu te compro uma galinha. Sabe que uma vez estava na Mata Ciliar, chegou uma capivara que tinha ficado, a gente foi buscar uma capivara que ficou naquelas armadilhas de laço, ficou 48 horas. E tinha umas gringas que estavam fazendo um trabalho com a gente, ajudando, lá doando material, e elas estavam com a gente. Cara, e a capivara chegou, e aí tive que sedar pendurado numa corda, assim, sabe? Ceda o bicho, levou, colocou na mesa, o bicho morreu. Me deu tanta raiva aquilo, eu dei uma bica na mesa, e aí depois a mulher chegou, né, assim, be calm. You are good, but not God, né? Eu acho que é duro, né? Assim, A gente se sente impotente, né? Mas acho que isso é um pouco de orgulho, não é? Assim, de você achar que é God, né? Sei lá. God. Você tem uma coisa, assim, meio intuitiva? Tenho. Você tem aquele bicho que você olha e fala, E você respeita isso? Hoje em dia acho que eu respeito mais, assim. Por exemplo, tem alguns procedimentos que calopsita é um bicho que eu tenho um pouco de medo de anestesiar. Sério? Porque eu acho elas muito sensíveis. Sim. E daí, dependendo, eu tento, às vezes, convencer. Às vezes é alguma coisa assim, sei lá, corpo estranho. Fazer endoscopia, eu tenho um pouco de medo. Ou, não corpo estranho, né? Mas, não sei, algum procedimento que você fala, será que não dá para tentar um pouquinho mais na clínica, assim? Não mexer. Isso é legal, né? Assim, essa preocupação. Porque é calopsita, periquito australiano também. Não sei. Periquito, eu não sou muito fã de cirurgia, não. Daí eu fico um pouco receosa, mas pela espécie. Só que tem, não sei, com cão e gato eu tinha muito isso, assim, de olhar e falar, acho que vai dar merda. Já teve procedimento, eu tenho uma coisa que os meninos até brincam na clínica. Tem bicho que eu fico enrolando para fazer cirurgia. Tá marcado hoje, faz amanhã. Marcou amanhã, faz na sexta, e aí faz na segunda. Que eu fico enrolando 2, 3 vezes para operar. E aí os moleques agora já meio que entendem que não é para operar e ajuda a enrolar um pouquinho para ver se resolve na clínica. E hoje em dia você já teve cirurgia de você chegar e falar, não, essa eu não vou fazer, ou melhor não. Porque já. no seu caso, já teve? Já tive algumas. E Por quê? De feeling, de você bater o olho e falar, tá tudo certo, os exames até dá para fazer cirurgia, mas é teu feeling. Algo te diz que não vai dar bom. Você corta a cirurgia? Eu já cortei. Então, calopsita, às vezes eu corto. Quando é endoscopia. O cirurgião entende na boa ou nunca mais te chama? Não, Naquela clínica, até. nessa não mais. Eu sempre retardo cirurgia também, para ver se arranjo alguém para fazer para mim. Ou aquelas assim, o bicho chega muito mal e você sabe que ele vai morrer. E daí, assim, às vezes o cirurgião quer entrar logo, mas você sabe que ele vai morrer ou no trans ou no pós-imediato, sabe? Às vezes... E aí é duro, porque esse pós-imediato cai nas costas do anestesista, né? Se o cirurgião fechou o último ponto e largou na sua mão, a culpa é sua, não é? Pô, e tem coisas aí no meio dessa história, né? Quanto esse bicho passa, né? Da volemia, sei lá. E que a gente tem muita sepse no silvestres, né? Não diagnosticada. Não diagnosticada, né? Não diagnosticada, é isso mesmo. Porque eu estava até comentando com o Marcelo antes de chegar, assim, nossos bichos silvestres e exóticos aguentam muita coisa. Por isso a galera faz uma cirurgia e você fala, nossa, se fosse um cachorro, gato tinha ido, se fosse um humano, estava morto há muito tempo, né? Com certeza. E a gente vê esses calopsita, porquinho da Índia, passa por uns procedimentos cabulosos e aguentam.
Você falou uma coisa assim, se anestesia muito porquinho da Índia. A literatura geralmente diz que esse porquinho, o porquinho, na verdade, é um bicho chato sensível para anestesia. Eu não vejo isso na minha rotina. Você vê como é que é? Para anestesia, é que eles têm aquelas particularidades chatas, né? De anatomia para intubação, que eu falo que é praticamente impossível intubar sem o endoscópio, né? Sim. Um porquinho da Índia. Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho neles é que eles meio que se entregam muito rápido. Assim, quando eles começam a ficar doentes, eles caem muito rápido, né? Então, é mais isso. Quando o animal já está num estágio, assim, um pouco mais avançado, eu acho que eles são bem sensíveis. Mas, no geral, eu anestesio muito para desgaste dentário. Orquiec, até OSH, né? Ou Variec, ou OSH mesmo. E eles vão bem até, eu acho. Porque eu acho uma coisa interessante que vira e mexe eu vejo numa literatura, falar, é um bicho chato para anestesiar. Eu não vejo isso, eu vejo um bicho normal, né? Não é que é muito fácil, mas é tão normal quanto os outros. Sim. Um bicho que eu acho chato para anestesiar é coelho. Não sei a sua opção, como é que é, mas eu acho um bicho meio chato para anestesiar, até pela dificuldade de entubar, que eu sei que você faz rapidinho, mas não é. Faz rapidinho porque você está manjando. A grande maioria não consegue entubar um coelho e até piora a situação de ficar cutucando. Sim. Então, eu não sei se minha rotina de coelho é muito grande. O que eu gosto de anestesiar coelho é porque dá para fazer meio que quase tudo, né? Dá para pegar a veia, dá para entubar. É um pouquinho maior, né? Comparado com, sei lá, uma chinchila. É um pouquinho, não, é bem maior. Mas, não sei, eu gosto de anestesiar coelho. Então, eu sou meio suspeita para falar. O que eu vejo na minha rotina, assim, porquinha, chinchila, um twister, eu geralmente induzo em câmera. Em caixa. Coelho eu já fiz muito isso, mas o próprio ISO, não sei a tua experiência, mas coelho com ISO não vai bem e eu mando muito bem com o servo. É bem melhor mesmo. Servo, para coelho eu amo, assim, vai muito bem. Só que a maioria das pessoas, tipo assim, se pudesse sedar com água, que é barato, os caras vão querer com água. O que eu vejo muito de coelho é que eles é difícil sedar eles mesmo, né? Você tem que usar doses muito altas e mesmo quando ele está bem sedado, para indução com ISO na máscara, eles seguram a respiração. E daí eu faço propofol muitas vezes também. Legal. Vamos saber. Você disse que dá aula na pós, tudo. Como é a Guta, professora? Você é brava, aquela que joga coisa nos alunos? Não. Olha feio. Você sempre falou baixinho assim? Sempre. Tranquila, de boa. Você sabe que eu achava que ela não sabia a voz dela. Assim. Eu era muito tímida. É mesmo? Só quando bebe um pouquinho, pega um arco e flecha. Vai começar. Eu falei pro Marcelo, eu entrei no meio da live dela e o arco e flecha. Sacanagem. E o arco e flecha. Não, mas bebi um pouquinho solta, mas eu tive ela muito mais tímida. Assim, você melhorou muito. Quando eu fiz estágio na sua clínica, em 2007, eu fiz estágio. Você era muito quietinha, não era de falar nada. Eu era bem quieta mesmo. Hoje conseguimos fazer um podcast. Falar, né? Olha só a evolução. Quem que são suas referências, Guta? Quando você pensa assim, desde coisa, puxa, né? Quem é? O Dinho? O Dinho. Bom. O Dinho já é uma grande coisa, né? Você pensar Só puta o Dinho cara, já né? Já ocupou um espação aí. Do Brasil, assim? Ou fora. Eu tive aula com Jean Carlos. Jean, do Tratado. O Calango? Tive aula com ele quando ele ainda dava aula na Embi. Depois ele foi para Pernambuco e aí ele ficou por lá, né? Que é um puta cara também, né? E nossa, ele assim, como pessoa, né? Ele é uma pessoa muito do bem, assim, né? Sim. E ele também teve grande incentivo, assim,
ter essa para essa construção área. nessa área de selvagens, né? Ele incentivava bastante. Então, ele é uma grande referência para mim. Zalmir, vocês são de verdade. Tá falando isso só porque tá aqui, mas tudo bem. Adalto. Você chegou a pegar o Adalto ainda no Zona? Sim, eu fiz estágio lá no penúltimo ano da graduação. Depois eu ficava com o Dinho lá, né? Ia direto, né? Você chegou a provocar a bochecha vermelha, o fator bochecha vermelha nele? Não. Mas o quê? De raiva? De raiva. Não, mas teve uma vez que eu tava fazendo estágio lá e ele deixou anestesiar lá os mão pelada, né? Um casal de mão pelada. E daí a fêmea saiu da caixa à noite. E eu tava dormindo no alojamento, né? E a gente descia porque tinha uma onça parda, filhotinha. A gente tava dando uma madeira pra ela. E daí a gente chegou lá na veterinária, a mão pelada tava solta. Nossa, você mão pelada, bicho chato. Teve né? que ligar pra ele. Nossa. Imagina o humor de madrugada. E ele foi? Foi. Feliz, né? Feliz da vida. Beleza. Isso aí. Puxa, Guta, foi uma delícia, assim, muito legal ter você aqui com a gente, assim, foi um prazer muito grande, uma honra pra gente poder te receber aqui. Muito obrigado, mesmo, viu? Muito legal. Eu que agradeço. Tá? Quer deixar algum contato para arrumar mais trabalho, para dirigir mais um pouquinho? Mais um pouquinho de trabalho, né? Deixa contato aí na rede social. Acho que o meu Instagram, né, que é o canal mais fácil, que é guta.adame, é bem fácil. Tá, É Adâmia com M, né? M-I. M. Adâmia. Tá bom. Então, tá bom. Tá, obrigado. Obrigado mesmo. eu que agradeço. Valeu por ter Obrigada. doado um pouquinho do seu tempo. Aguentado falar a com gente aqui. Valeu. Valeu, Guta. Obrigada. Até mais. Que legal. É. Muito legal.